Graça e paz, queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual o horário que você vai ouvir esse vídeo, mas a palavra de hoje, queridos, é maravilhosa. Como sempre, né? A palavra do Senhor, ela nos liberta, nos restaura. Amém? Nos dá paz, refrigério. E a palavra do Senhor é tudo em nossas vidas. E hoje eu queria falar, né? A palavra que está hoje em meu coração é uma palavra que está lá em João, capítulo 4, que diz assim, no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Amém? Continuando, né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, desculpa, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Glória a Deus. Sabe, queridos, Jesus está aqui no poço de Jacó, estava cansado da viagem, né? E como você viu, chegou uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles não se dão bem com os judeus por questões religiosas, né? Que nós não vamos entrar nesse assunto. Mas aqui Jesus diz para aquela mulher: dá-me água. Sabe, queridos? Em tudo Jesus ele é intencional. Ele sabia quem era aquela mulher, ele sabia que ela era samaritana. Aqui Jesus não estava pedindo só água, mas ele estava aqui querendo ter um encontro com aquela mulher. Jesus estava aqui querendo mostrar quem era ele, para aquela mulher, se revelar para aquela mulher. Essa era a intenção de Jesus, não era pedir um copo d'água, um pouco d'água, né? Que não era copo, que ela estava com um cântaro. Eu não sei se você está ouvindo essa música que eu coloquei no fundo, né, do meu vídeo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Jesus não estava falando para aquela mulher de uma água natural. Quando ele diz aqui, olha, quando ela diz, como você sendo judeu me pede água? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse, se você soubesse o dom de Deus, você é quem estaria me pedindo água, a água viva. Jesus não estava falando aqui, a mulher achava que ele estava falando de uma água natural, da água que nós bebemos. Mas Jesus estava falando aqui, querido, do dom espiritual de Deus. Quem é a água viva? A água viva que Jesus está falando aqui é uma vida que ele oferece. Jesus estava falando aqui de uma forma espiritual para aquela mulher. A água viva, uma vida diferente, uma vida que ele oferece, uma vida que você não tem falta de nada, que você é suprido, uma vida espiritual que agrada ao Senhor. Jesus estava falando aqui de uma nova vida para aquela mulher.
E ela não tinha entendido uma transformação que aconteceria no seu espírito. Jesus estava falando do dom do Espírito Santo. Amém? E ele diz aqui, ele lhe teria dado a água viva. Ou seja, uma nova vida. Aquela mulher seria uma nova criatura. Ou seja, Jesus estava falando do Espírito Santo habitando dentro daquela mulher. E ela conhecendo o dom de Deus, que é a graça divina, que é o perdão dos pecados, a vida eterna. Porque essa é a vida que Jesus oferece, uma vida abundante, uma vida que você tem a vida eterna. Você tem o perdão dos pecados. Você tem uma vida livre do pecado, livre da incredulidade, livre da doença, livre da pobreza. Uma vida diferente. Amém? Uma vida consagrada ao Senhor. Não é uma vida que você não vai mais pecar, que você não vai mais errar. Não é isso. Mas é uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de adoração ao Senhor. Sabe, uma vida cheia dos frutos do Espírito. Como nós tratamos no vídeo passado, né? Que os sinais de que você tem o Espírito Santo é uma vida frutífera nele. Com ele. Amém? E continuando lendo aqui, queridos, Jesus disse a ela, né? Jesus lhe respondeu. Isso aqui eu já li, né? Como ele disse que lhe daria água viva. No capítulo 11 ele diz assim, disse a mulher, né? O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? A mulher continua aqui falando de uma religião. Sabe? A religião muitas vezes pode cegar os nossos olhos, queridos. Nós não devemos viver uma religião. Nós devemos viver uma vida de comunhão com o Senhor, não uma religião. Ela estava falando aqui de aspectos religiosos. Ela não entendeu o que era a água viva, né? Ela mal sabia quem estava falando com ela. Mas aqui nós iremos ver que Jesus começa a se revelar. Jesus diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Jesus estava falando aqui de ter o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos filhos de Deus, que temos a vida eterna, que temos a vida eterna, É o selo, o Espírito Santo é o selo de que nós pertencemos ao Senhor. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Sabe, todos nós, queridos, nós temos um desejo, né? Um desejo por uma vida mais intensa no Senhor. Nós necessitamos da presença do Senhor, porque nós nascemos para a sua adoração. Nós somos criados por Deus para adorá-lo, para ter uma vida com ele. Então, todo ser humano necessita dessa água, necessita de estar com o Senhor. Há um vazio dentro do ser humano hoje, daqueles que ainda não têm Cristo, daqueles que são somente criatura ainda. Né? Porque o pecado corrompeu o homem e o tornou apenas criatura. Mas Jesus Cristo, que é o dom de Deus, veio para preencher esse vazio que pertence ao Espírito Santo de Deus, a você estar conectado com os céus, sabe? Você não precisa esperar para ir para o céu, queridos. O céu pode vir até você por meio
do que de relacionamento com o Senhor. Amém? E essa mulher pediu a água ao Senhor, disse: eu quero dessa água. Ela sabia que necessitava. Ela sabia que havia um vazio dentro dela que somente o Senhor poderia preencher. Ela tinha necessidade de vir buscar uma água natural e ela achava que Jesus daria uma água que ela não precisaria mais ir até ali buscar água. Ela queria preencher necessidades naturais, mas ela tinha uma necessidade espiritual que ela ainda não havia percebido. Amém? Então, assim todos nós temos essa necessidade do Senhor, de Jesus nas nossas vidas. E uma vez que nós temos essa necessidade suprida, nós não sentimos falta de nada. Amém? E Jesus diz assim, ele disse: vá achando o seu marido e volte. Aí ela diz: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aleluia! Queridos, aqui Jesus já estava se revelando para ela, né? Ela falando aqui de religião. Ela vai perguntar aqui aonde nós devemos adorar. E Jesus começa a falar dessa vida, né? De uma vida de adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Quando ele diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Sabe, é dessa vida que Deus quer que nós tenhamos, uma vida de adoração em espírito e em verdade, uma vida de comunhão, uma vida transformada. Uma vez que você confessa Jesus, seus pecados são apagados, seu passado não te condena mais, você não precisa mais viver pelo seu passado. As pessoas podem te olhar pelo teu passado, mas Deus te vê pelo sangue que Ele derramou na cruz por você. Ele te vê como uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Uma nova criação. Seu coração foi recriado. Você foi transformado para boas obras, para praticar boas obras diante do Senhor. Uma vida de transformação em Cristo. Amém? Uma vida de adoração verdadeira. Uma vida de frutos visíveis. Aí a mulher disse assim para Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia! Jesus se revelou para aquela mulher: eu sou o Messias. Eu vim para libertar o meu povo. Jesus veio para nos libertar de uma vida medíocre, de uma vida que não tem comunhão com o Pai. Sabe? Depois desse encontro, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela saiu contando para as pessoas: eu conheci o Messias. Eu vi o Messias, o Salvador do mundo. Ele me contou tudo o que tenho feito. Ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Quem ele era? O Messias. Amém? E assim, eu digo para você: você crê que o Senhor Jesus é o Messias? Que ele é o seu Salvador? Então, se você crê, faça essa confissão comigo hoje.
aqui diante do Senhor. Amém? Porque é para o Senhor que você vai falar. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Messias, que o Senhor morreu pelos meus pecados, que o Senhor me fez. Quero que o Senhor me faça uma nova criatura, me transforme. Venha habitar dentro de mim. Faça essa oração agora, queridos. Vem, Senhor, habitar dentro de mim. Mas se você está vendo esse vídeo, o Senhor já habita dentro de você, saiba. Saiba que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não fique preso ao passado, mas creia no Senhor Jesus e na sua palavra. Creia que o mais Ele fará na sua vida e que a cada dia nós somos transformados em glória pela palavra, quando nós meditamos nela. Amém? Então é isso, queridos. Uma vida transformada em Cristo é uma vida abençoada pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Aproveita, comenta, curte, compartilha esse vídeo, né? A palavra de hoje foi muito especial. Nós sabemos que Cristo é o nosso tudo. Sem Ele nós não somos nada. Amém? E que Ele transformou as nossas vidas. Nós somos filhos e filhas de Deus amados. E Ele nos transformou por dentro. Amém? Nós não somos mais os mesmos. Amém? Deus abençoe. Fica na paz, querido.